Olá meus amigos, muita paz. Aqui estamos para mais um vídeo do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez encerrando o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, com instruções dos Espíritos, uma mensagem do Espírito Santo Agostinho. Vamos começar o nosso estudo com a prece. Senhor Jesus, abençoa-nos com teu amor, tua paz, iluminando nossa vida, nosso lar, nossa família, nossos amigos. Enfim, Jesus, que a tua graça e o teu amor esteja conosco. Assim seja. Vamos começar com a mensagem Parentes, que está no livro Fonte Viva, através da orientação do Espírito Emmanuel, mediunidade de Chico Xavier. Que assim começa. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Essa mensagem é uma epístola, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E o Emmanuel vem nos explicar da seguinte forma. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Bela mensagem de Emmanuel, nos recordando a importância do encontro da família e porque, de alguma forma, se nós não sabíamos, passamos a saber, estamos reencarnados. Mas essa explicação é bastante enfatizada agora pelo Espírito Santo Agostinho no texto A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, que está no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que assim começa. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, em relação aos pais, tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Também nesta questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito
deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes que sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar. Ou permanece estacionário até que deseja esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados que os outros, conseguem distinguir algo da verdade. E compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração. E não há caridade sem perdão. Então, com um grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem de esquecer de si mesmos lhes revolta, e revoltam-se ainda mais ao saber que têm que perdoar e, principalmente, amar aos que talvez lhes tenham destruído a honra, a família e a própria fortuna. Assim é que o coração desses infortunados está abalado. Hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhes dar forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível sobre a qual ele, às vezes, fracassa, se a sua vontade não for bastante forte. Dessa forma, de acordo com a boa ou má resolução que tomar, será amigo ou inimigo daqueles no meio dos quais terá que viver. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas, que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade, compreendei que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada, e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodearás de melhores cuidados. E ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não rejeiteis, portanto, o filho que num berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós.
uma intuição imperfeita do passado se revela. E disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgostos e dizei a vós mesmas, um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação. E mais tarde, vosso coração, amargurado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nesta vida, o começo de vossa expiação. Deus não submete a provas aquele que não as pode suportar. Apenas permite as que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Pois quantos há que, ao invés de resistir aos maus procedimentos, neles se satisfazem, e é a estes que estão reservados os choros e os gemidos em suas existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho por fim abatido, Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lança a seus pés. As grandes provas, entendei-me bem, são quase sempre o sinal de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Para o espírito é um momento supremo, e é aí que importa não se lamentar, se não quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Ao invés de lamentardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão da vida terrena e entrardes no mundo dos espíritos, sereis lá aclamados como soldado que sai vitorioso da batalha. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Aos que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se sob o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Mas o que pode, nessa situação, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há longas discórdias, não há desesperos eternos, porque Deus não quer que sua criatura sofra para sempre. Os espíritos reúnem-se e formam famílias induzidos pela identidade do progresso moral, semelhança de gostos e afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com o seu progresso. Entretanto, não se deve trabalhar apenas para si mesmos. Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Está aí esse belo texto do Espírito Santo Agostinho, que dispensa comentários e que nós devemos refletir, ouvir, assistir mais vezes, ler no Evangelho segundo o Espiritismo e agradecer a Deus pelas bênçãos que nos oferece. Vamos orar agradecendo a Ti. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Deus, e os bons espíritos pela assistência recebida e por essa orientação aqui, contemplada com o Teu amor. Sê conosco. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo Evangelho.